Para você que nos acompanha aqui na NB News, hoje recebemos a deputada Júlia Zanatta neste dia agitado nos corredores da Câmara. Aliás, não só nos corredores, né, deputada? O plenário da Câmara vai ter mesmo votação da reforma tributária hoje, deputada, da regulamentação? Bom, obrigada pelo espaço, Andréia, né? Quero cumprimentar aí toda a tua audiência. E sim, infelizmente vai ter a votação do PLP 68, que é uma das regulamentações que vão acontecer da reforma tributária. Lembrando que a reforma tributária, o geralzão dela, que foi a PEC, nós já aprovamos no ano passado ainda. E agora estamos fazendo a regulamentação também de forma atropelada, da mesma forma que foi a aprovação da PEC. Lembrando que a PEC, para aprovar, ela é mais difícil porque o quórum, a quantidade ali de votos que precisa é maior. E todas as dúvidas que nós tínhamos durante a aprovação da reforma tributária, deixando bem claro que eu votei contra, porque eu entendi que isso não é, na verdade, uma reforma, é um aumento de impostos disfarçado aí de reforma. Que reforma, para mim, só faz sentido se é para diminuir e simplificar, ou diminuir ou simplificar. E essa reforma não está fazendo nenhuma coisa nem outra. É simplesmente um aumento de impostos, ou como eu tenho falado, um estupro tributário, um estupro no bolso do povo trabalhador, porque vai aumentar simplesmente o preço de tudo. E o governo Lula, que tem uma sanha arrecadatória muito grande, porque gasta muito. Então, primeiro eles estipularam quanto que eles vão gastar. E agora estão criando mecanismos para ver da onde vão tirar tanto dinheiro para pagar a conta que vem. E o dinheiro, obviamente, sai do nosso bolso. Então, já está acontecendo ali no plenário, estou aqui no meu gabinete, está acontecendo ali em plenário a votação, nós vamos fazer obstrução, né, a oposição, o PL, então votamos requerimento de retirada de pauta, adiamento de discussão, vamos ter os discursos, mas é bem claro e bem nítido que o governo, com sua força de emendas, de cargos, com o pouco tempo que tivemos para discutir, então sim, tem deputados que nem sabem o que vão estar votando, vão só com orientação das lideranças, sim, é bem óbvio que eles têm os votos necessários. O analista Carlos Dias, que é CEO do Rumo Econômico, ele disse o seguinte, deputado, ele disse que não é uma reforma tributária, que o Brasil está praticando através de mudanças, na verdade o Brasil está praticando através de mudança econômica, uma reforma de regime político. Eu gostaria de saber se a senhora concorda com isso. Ele também afirmou, né, que esse texto que está sendo votado, né, essa regulamentação, gera um centralismo no Estado brasileiro, asfixiando a liberdade econômica. Eu queria saber como é que a senhora pode colocar isso para a audiência que às vezes não entende tanto, né, os impactos de um texto como esse sendo votado neste momento pelo o plenário da Câmara. Ele tem total razão, e uma coisa que me choca que a gente vê, a gente posta vários assuntos nas nossas redes sociais para influenciar as pessoas. E uma coisa que me preocupa é a falta de interesse em assuntos econômicos, tributários como esse, que vão impactar, inclusive, nas agendas ideológicas, porque eles vão centralizar poder e dinheiro aqui em Brasília. E depois de fazer isso, minha filha, eles, né, minhas filhas e meus filhos aí, queridos, então, tipo, eles passam qualquer outra coisa que eles quiserem. E ele está falando, acredito eu, da segunda parte da regulamentação da reforma, que vai ser o 108. Esse é o 68, que hoje só vamos votar o 68. No 108, nós vamos tratar, talvez, da pior coisa que tem essa reforma tributária, que é o tal do comitê gestor, né, que a gente fala que é o comitê soviético que vai centralizar, que vai ter mais poder do que o Congresso Nacional, mais poder do que a Câmara, do que o Senado, mais poder do que os governadores, vai acabar com as políticas locais, né, com a execução de políticas públicas locais, vai acabar com o poder de Câmara de Vereadores, que é um negócio que, querendo ou não, está mais perto do cidadão. Então, esse comitê gestor vai vir tudo aqui para Brasília, tá? Vai vir tudo aqui. Vai lá, arrecada esse monte de impostos, traz para Brasília.
e depois vão ver o método de distribuição. E quem vai decidir, né, vai ser esse comitê gestor. Então, teve conversas de bastidores, que nós até conversamos sobre isso na reunião de oposição hoje, que teve uma deputada que falou assim: ah, mas esse dinheiro vai voltar para os estados, mas nós temos que estabelecer regramento de como esse dinheiro vai voltar e os estados têm que cumprir metas socioeconômicas, ambientais, culturais. Então, ou seja, assim, se você não cumprir as metas, por exemplo, da Agenda 2030, você não recebe o dinheiro de volta, por mais que o estado tenha mandado o dinheiro para cá, né? Hoje nós já temos uma aberração no Pacto Federativo. Por exemplo, o meu estado paga 70 bi para a União, recebe 11, fica aí um déficit de quase 60 bilhões aqui centralizado em Brasília, né? Isso já é algo que a gente teria que mudar. Então, essa reforma tributária, essa que eu digo que não é reforma, é aumento de impostos e centralização de poder e dinheiro em Brasília, vai piorar, vai aniquilar o pouco de pacto federativo que nós tínhamos dentro da República. Então, é muito grave o que está acontecendo. E como eu disse, André, o que mais me preocupa é o pouco engajamento das pessoas. Claro, eu sei que também um pouco da culpa disso é da forma que foi feita, porque a imprensa bateu massivamente que a reforma era uma coisa boa, né, o Uhum. ano passado. Agora eles já estão meio que mudando, tem alguns vendo que não é tão bom assim, que vai sim impactar. Até porque Por vai exemplo, sobrar para todo mundo, inclusive para eles, né? vai sobrar para todo mundo. Mas, assim, essas pautas econômicas de aumento de impostos em outras épocas, ou até mesmo em outros países, isso aqui gerava uma revolta popular, um motim, né? Porque não é possível que esse orçamento que vem de cima para baixo, então, gastamos, 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 e depois nós decidimos de que forma nós vamos tirar do bolso do povo trabalhador. E o tal do Bernardo Api aí do governo, que é o secretário da Reforma Tributária, ele mesmo falou que alguns segmentos vão sumir com isso aqui. Então, aqui nós temos uma lista das coisas que vão aumentar o preço. Uhum. Talvez falando dessa forma as pessoas entendam. Remédios, proteína animal, proteína animal. A tua carninha, picanha lá prometida, vai ficar bem mais cara. Lentes para óculos, lentes de contato e tal. Saneamento básico. Compra de imóveis vai aumentar 100%. Que absurdo. Mais de 100%. Então, você já tem o imóvel, você já paga imposto de renda. Você tem o imóvel, você tem que pagar IPTU e sei lá, outras taxas. Na hora de vender, você tem que pagar, então vai ter que pagar ali uns 26,5%. Hoje é entre 6 e 8. Vai ter que pagar. Na hora que morre, os seus filhos têm que pagar. Então, você passa a vida toda pagando, né? O brasileiro, não sei se sabe, mas até dia 29 de maio, a gente trabalhou só para pagar os tributos, certo? São 5 meses trabalhando para sustentar a máquina pública. E ninguém pode perguntar para alguém, pode seja de direita, de esquerda, ninguém acha que aquilo que a gente paga está sendo retribuído em saúde, em educação, em segurança. Não, não, isso não está contribuindo para melhorar a qualidade média de vida do brasileiro, muito pelo contrário, né? Isso que estão fazendo aqui é acabar com a classe média. Marilena Chauí já dizia que odiava a classe média. E eles estão realmente acabando. Vai ter os muito pobres e os muito ricos, aqueles ricos que vivem de subsídios, de ajudas e que são praticamente sócios da máquina estatal. E para além desse aumento de preço em serviços, em produtos, a gente ainda tem a questão do desemprego, né, deputada? Porque a gente vê que os países que estão preocupados com a questão tributária, o desafio é fazer a arrecadação, mas manter o estímulo econômico, porque é a economia girando que faz com que esse imposto chegue lá no governo. Então, assim, se você não tem economia girando, você não tem como, você não tem imposto sendo arrecadado, você tem pessoas sem emprego, ou seja, é o caos total, né? Exatamente, o Lula e o Haddad, o governo Lula todo, são responsáveis por essa tragédia, como disse, porque é um governo que gasta muito e precisa arrecadar. Mas não só isso. Vai acontecer a votação dessa regulamentação, aconteceu a reforma como um todo, Texto o, base. o texto base ali, que era uma PEC, agora a primeira regulamentação vai ter outras.
Cada deputado e senador que botar sua digital vai ser responsável pelo empobrecimento. Não adianta só jogar no governo Lula, não, porque aqui dentro também tem culpa. Então, vai ser responsável pelo empobrecimento do brasileiro, né? Isso, e óbvio, eles estão falando que vai aumentar, as pessoas vão sair da informalidade. Não, não. O que vai aumentar aqui, sempre que o Estado cresce, o cidadão tenta uma maneira de fugir do Estado, porque as pessoas estão entendendo que o maior inimigo é o próprio Estado, né? Então, seja lá qual governo for, mas claro que com um governo socialista e comunista como o Lula próprio, ele mesmo se orgulha, é óbvio que isso piora muito, porque eles agigantam ainda mais o Estado e perseguem ainda mais as pessoas, tem essa sanha arrecadatória muito forte. Então, o que vai acontecer aqui é um empobrecimento e as pessoas vão querer fugir disso. O que que eu acho que vai acontecer? Que eu tenho certeza que vai acontecer. As pessoas vão querer viver na informalidade, para não ter que pagar essa carga absurda de impostos. As pessoas vão sonegar ainda mais imposto, vão tentar, porque não é questão de sonegar, é questão de sobreviver, é questão de legítima defesa, quando o Estado se agiganta dessa maneira aqui. Sim. E, deputada, de que forma as pessoas podem se mobilizar? Eu vi que alguns parlamentares da oposição já fizeram alguns chamamentos, né, nas redes sociais para que as pessoas se manifestem. Então, de que forma as pessoas podem se manifestar para contribuir aí, de modo que esse texto, enfim, não venha a ser votado? É possível que isso aconteça ou não? Ou só a minimização aí de alguns pontos? Acho bem difícil que não seja votado hoje, mas como eu disse, essa é uma primeira parte, certo? O que nós precisamos fazer é que, pelo menos, as pessoas saibam que isso está sendo votado, porque eu sinto, assim, que existe uma falta de informações, certo? Não é um tema, por exemplo, que eu digo que não está dando tanto engajamento nas redes, o que demonstra que as pessoas não estão entendendo. O que acontece, André, é que, assim, é um tema difícil, complexo demais. O básico que nós temos que entender é o seguinte: não é reforma, é aumento de impostos, é um estupro no bolso do povo, vai ficar tudo mais caro e a vida vai ficar mais difícil. Só por isso já deveria ser motivo de revolta, né? De a gente fazer manifestações, de a gente postar na rede social, enfim, usar toda a nossa liberdade de expressão que a gente tem, porque ainda vai vir as outros PLs que vão ter que vir para regulamentar. E quem sabe lá a gente também esteja mais fortalecido, certo? Porque sem o apoio popular, a, a, a gente não consegue virar a volta aqui dentro, porque o governo tem a máquina. Nós temos, quando conseguimos vencer, porque temos a opinião pública do lado, certo? Então, o que aconteceu na reforma tributária, no texto base e nesse agora, é que cada setor que tem chance de fazer lobby aqui em Brasília tenta salvar sua própria pele. Ah, o agro foi tirado não sei o quê. Aí as cooperativas isso, o fulano isso, o médico isso, não sei o quê, vão se salvando. E o povo disperso, certo? O povão lá, que às vezes é de uma microempresa ou tiozinho do cachorro-quente, ele não consegue se organizar dessa forma. Só que eu tenho falado para os colegas aqui dentro da Câmara, é que quando você quebra uma peça da cadeia, uma hora ou outra vem um reflexo em todas as peças da cadeia. Então não adianta o Brasil tem que parar de ficar pensando em setores e pensar como um todo, e pensar como brasileiro, como plano de um Brasil melhor, de fato. E um Brasil melhor, de fato, não é isso que está acontecendo, não é através de aumento de impostos, sem responsabilidade, com essa gastança desenfreada. Então, está na hora do brasileiro entender como as coisas precisam ser mudadas. E precisa entender. A gente precisa entender que essa pauta econômica é importante também. Sim, até porque se esses setores conseguem ali alguma regalia, o todo sofrendo pressão não vai ter dinheiro para comprar o produto, não vai ter dinheiro para adquirir o serviço, né. Então, realmente as pessoas precisam ficar mais atentas e eu gostaria de agradecer, deputada, a sua presença aqui, eu sei que está na correria aí nesse dia, e nós vamos
acompanhando aqui e já de olho nessa próxima etapa da regulamentação que a senhora já adiantou para a gente aqui, que deve vir aí uma situação ainda pior, né? Parece que esse governo só consegue piorar o cenário, é fazer valer aquela máxima, né? Não há nada tão ruim que não possa ficar pior. Então assim, vai ser votado aqui o imposto seletivo, que é o a gente chamou de imposto do pecado. O governo Lula quer decidir o que você deve ou não deve comer. Então, o preço da Coca-Cola vai aumentar, né? Dos refrigerantes, da cerveja, da carne, o preço do carro. Ah, mas aí o carro por quê? Porque o imposto seletivo, em tese, foi criado para desestimular o consumo, mas que eu já sou contra. Mas aqui no governo Lula estão colocando com viés arrecadatório mesmo, para cobrir o rombo que só cresce. Certo? Então, a gasolina já está nas alturas, o preço. Agora o carro vai ficar mais caro, muito mais caro. Você acha que o pobre vai poder andar de carro? Não vai. Então, assim, o Lula fala que o pobre está no orçamento dele. No orçamento dele, só se for para ficar dando ração ou migalha do Estado, porque o pobre, coitado, ele não vai mais poder comer carne, nem beber cerveja, nem andar de carro, nem sequer no final de semana. Tem um tweet aqui do Lula, de 2022, de março, que ele fala que quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás, quem não pode mais sair de carro pelo preço da gasolina, ou o caminhoneiro que sofre com o preço do diesel, essas pessoas precisam entender essa luta é deles. E a responsabilidade é do presidente, ele escreveu, que joga a culpa nos outros. A responsabilidade do empobrecimento do Brasil nesse momento e daqui para frente que vai piorar, só tem um responsável. Lula é o mais responsável, junto com os deputados que dão apoio, porque se iludem com emendas e cargos. E Perfeitamente. assim, só para fechar, Andréia, Claro. só para fechar, isso aqui tudo é uma agenda de empobrecimento, não só no Brasil, mas mundial, né? Que vem com aquela frase da Agenda 2030: você não terá nada, mas será feliz. Enquanto isso, os bilionários serão donos de tudo. Exatamente. Deputada, muito obrigada pela sua presença, espero que volte outras vezes. Vamos ficar de olho e vamos te chamar aqui outras vezes para trazer mais notícias aí do Congresso Nacional. Muito obrigada. Obrigada. Fiquem com Deus. Para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua audiência. Voltamos a qualquer instante aqui na NB News.